E hoje nós vamos falar sobre Dom Vital de Oliveira, um capuchinho brasileiro que foi bispo de Olinda na luta pelos princípios religiosos e fez eclodir o conflito entre a Igreja e o Império, que ficou conhecido como questão religiosa. Confira. Em defesa da fé, o servo de Deus, Dom Vital de Oliveira, foi uma forte voz da Igreja Católica ainda no período do Brasil Império. Sua proximidade com Deus e sua dedicação nos estudos fizeram do 20º bispo de Olinda e Recife um homem admirado por seus trabalhos pastorais e suas virtudes. Frei Josiel, confrade responsável pela causa de beatificação de Dom Vital, é quem conta para nós um pouco de sua biografia. Dom Vital nasceu em Pedras de Fogo, hoje é território da Paraíba, mas naquele tempo havia uma outra configuração geográfica e era Pernambuco, tanto que quando ele ingressa entre nós capuchinhos, ele se torna Frei Vital Maria de Pernambuco. Os pais dele logo começaram a perceber ali na infância que era um menino muito inteligente e o colocaram para estudar no Colégio do Benfica, que era um colégio de referência em Recife. E Dom Vital ali tem contato com os capuchinhos da Penha e quis ingressar primeiramente entre os capuchinhos. Mas naquele tempo, nossa ordem não podia receber vocações nativas. Aqui só haviam os missionários italianos. Então, ele ingressa no seminário de Olinda e justamente devido à sua inteligência, suas capacidades intelectivas, o bispo logo percebe isso e o envia para estudar no seminário de São Sulpício, na França, que era também um seminário de referência para os estudos de filosofia e teologia na época. Mas o interessante, na mesma rua do seminário havia um convento de capuchinhos. E logo que ele chega, tem contato ali com os capuchinhos e pouco menos de um ano, estando em Paris, ele então sai do seminário e ingressa na nossa ordem. Ali fez toda a sua formação religiosa, os estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote e vem para trabalhar em São Paulo. E em menos de 2 anos, ele foi indicado pelo imperador Pedro II para bispo de Olinda. Durante seu episcopado, Dom Vital continuou exercendo com firmeza sua espiritualidade franciscana e, sempre atento às realidades pastorais, propôs diversas intervenções para aprimorar os trabalhos missionários da Igreja. Então, primeiro dizer que ele era um bispo franciscano, né? Nós temos por escrito, por exemplo, quando ele é nomeado bispo de Olinda, ele envia uma carta para o dirigente na época da diocese, dizendo que o palácio poderia preparar da melhor forma possível, mas os aposentos dele, ele queria uns aposentos condizentes a um franciscano, então com a maior simplicidade possível. Se diz, inclusive, que ele não dormia em cama, dormia numa esteira. Depois, era um homem também de oração, né? Temos relatos de pessoas que dizem que ele era visto altas horas da madrugada na capela do palácio, de joelhos em oração. Era um homem também muito penitente. Por defender com veemência os valores do Evangelho e da Santa Igreja, ao denunciar as práticas da maçonaria e pedir que os cristãos católicos de Olinda e Recife se afastassem de seitas secretas, Dom Vital foi perseguido. Chegou a ser preso e exilado. Suportou muitas ofensas contra sua dignidade, mas se negou a aceitar que difamassem a Virgem Maria e profanassem a Eucaristia. E aí ele então diz que daquele momento em diante ele não pode mais ficar calado. Até o momento em que era uma perseguição à pessoa dele, ele suportaria, mas ele chega a dizer: eu não suporto que se ponha em dúvida as duas grandes riquezas da Santa Mãe Igreja, que é a Eucaristia e Maria Santíssima. Então começa ali todo um combate, né, a uma
troca de correspondências muito grande entre ele, o conselheiro na época do Império, João Alfredo, o próprio imperador. Há trocas de cartas entre o imperador e também o Papa. Dom Vital voltou para o Brasil e exerceu alguns trabalhos pastorais, mas depois retornou à França para um tratamento de saúde e foi por lá que faleceu em 1878. Frei Joel conta que os restos mortais de Dom Vital foram trazidos para o Brasil e como está o processo de beatificação deste grande servo de Deus. Ele falece em Paris em 1872 e 4 anos depois, o então sucessor de Dom Vital, juntamente com os frades, decidiram trazer os seus restos mortais para cá. Então chegou em 1882, né? E é interessante um detalhe, né? Os restos mortais, na verdade, eram um corpo incorrupto. Ele, quando chegou ao Brasil, o corpo estava incorrupto, tanto que a sua mãe, ainda vivente, e os irmãos puderam ver Dom Vital, né? Se disse que parecia que tinha falecido há pouco tempo. Então, só que ele foi colocado ali na Basílica da Penha, em Recife, em 1937, com a ideia justamente de se abrir um processo de canonização. O então arcebispo de Olinda e Recife pediu para que fosse exumado e ali já não estava mais incorrupto, né? Realmente estavam só os restos mortais, só ossos, somente os ossos, e os ossos foram novamente colocados na sepultura. Mas, na verdade, o processo só foi aberto nos anos 60. Mas houve dificuldades diversas. A igreja em Olinda e Recife passou por diversas situações, tinha o próprio histórico, né, da ditadura militar, e somente nos anos 90 que Dom José Cardoso Sobrinho reabriu, né, tomou a frente do processo, encaminhou o que fazia necessário e concluiu a fase diocesana. Então agora nós estamos na redação da Positio, que é o documento, vamos dizer assim, final para ser entregue às congregações vaticanas, e tendo concluído esse documento, ficaremos então à espera de que o Santo Padre o reconheça como venerável. Depois, restará somente o reconhecimento de um milagre para que ele seja beatificado.